Estamos de volta. Curta os nossos vídeos no YouTube, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site extramanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. E no próximo bloco vamos continuar conversando com a doutora Ruth Gonçalves Pinto e o nosso assunto é direito previdenciário. É só conferir. Hoje é um assunto novo, gente. Vocês sabem que os amazonenses são muito ligados a um churrasco e a um peixe assado. E pensando nisso, a Inoxdan desenvolveu uma vasta linha de churrasqueiras de inox, residencial e também profissional. A Inoxdan atende vocês em todas as suas necessidades: churrasqueiras, cozinhas residenciais e profissionais, pias e fogões. Inoxdan, churrasqueiras de inox, saúde e higiene. Estrada dos Franceses, 1431, no Alvorada 1, telefone 992517178 e o Face Inoxdan, Instagram, @inox_dan. Hoje, com a honra e o prazer de estar com a doutora Ruth Gonçalves Pinto, advogada previdenciarista, que tem o seu consultório, o seu escritório na Rua Franco de Sá, número 270, sala 907, lá no edifício Amazon Trade. Doutora, nós falávamos aqui sobre as vantagens e o que agrega para o aposentado esse planejamento. As vantagens são inúmeras. Uma delas, a mais importante que eu vejo, é a possibilidade de aumentar o valor do salário de benefício no momento em que o segurado vai requerer o pedido dele de aposentadoria. Porque essa aposentadoria desse segurado, a maioria das vezes, é a única fonte de renda que ele vai ter ao longo da vida dele. Então, ele se aposenta. Homem hoje aos 65 anos e a mulher aos 62, a maioria das vezes ele só tem aquela fonte de renda do trabalho dele. Então, se ele ficar com um salário mínimo, vai ficar difícil para ele poder se manter da forma como ele se mantinha. O padrão de vida dele vai ter que se adequar. Então, com o planejamento previdenciário, ele pode ter a possibilidade de aumentar um pouco o valor. Como assim, doutora Ruth? Bom, o planejamento previdenciário ele serve para o segurado, o trabalhador formal, aquele de carteira assinada, seletista. Ele serve para o trabalhador informal. Quem são os trabalhadores informais? Os autônomos. Serve para os profissionais liberais, os médicos, dentistas, advogados, engenheiros civis. Servem para também os facultativos. Quem são esses? São aqueles que não têm nenhuma atividade laboral, mas querem contribuir para a Previdência Social para ter um direito nos benefícios que não é só a aposentadoria. A Previdência Social, eu costumo dizer que é um seguro, tanto para o segurado quanto para a família dele. Porque é a Previdência que proporciona uma pensão, por exemplo, para uma pessoa, né, para uma viúva, um viúvo, que o seu esposo faleceu, ele era a única pessoa que trabalhava na família, então essa viúva, vamos dar um exemplo assim, ela pode ter a Previdência lhe auxiliando através do benefício de pensão. Doutor, esse planejamento ele é cabível a qualquer pessoa, qualquer segurado? Qualquer. Ou tem alguma limitação? Qualquer pessoa, qualquer segurado, desde que consiga, né, ter a condição financeira de fazer esse planejamento. Porque, vamos imaginar uma situação assim, um empregado que é auxiliar de escritório, né? Ou então possui um cargo de gerência numa loja. Vamos dar um exemplo assim.
ele é empregado com um valor de salário, vamos dizer, R$3.000 por mês. Esse salário, a empresa recolhe dele, né, o valor da Previdência e repassa. É descontado desse empregado, retém lá o valor da Previdência e repassa esse valor para a Previdência Social. Aí ele vai ficar limitado ao salário dele de 3.000, mas vamos supor que ele queira melhorar. Então ele pode, caso ele tenha condições, fazer um aporte a mais, contribuir, né, adicionalmente com outro valor, como facultativo, verificamos lá qual é a categoria dele de vínculo com a Previdência e ele faz um aporte à parte. E aí vai somar aquele valor de carteira mais o valor que ele quer colocar a mais e essa somatória ao final vai dar uma média melhor na aposentadoria. Que o autônomo, ele resolve fazer uma contribuição pessoal. Ele Pessoal. pode fazer em qualquer valor ou existe uma tabela onde ele tem que se encaixar dentro daqueles parâmetros? A tabela da Previdência vai do salário mínimo ao teto constitucional da Previdência Social, que é R$ 7.087. Então, nessa faixa, ele pode escolher o valor que ele quer contribuir. E outra coisa, ele pode, por exemplo, vamos dizer, começar contribuindo com 5.000 e ele tem um revertério na vida lá e daqui a pouco ele não tem mais como recolher 5.000, e sim 3. Ele pode fazer isso também? Pode. Se ele tiver uma atividade regulamentada, né, ele pode recolher como autônomo. Se ele não tiver nenhuma atividade, não exercer nenhuma atividade, mas mesmo assim ele quiser contribuir para a Previdência no valor que ele escolher, entre um salário mínimo e 7.000, ele vai poder contribuir, mas no vínculo de facultativo, que é aquele que não tem nenhum vínculo de emprego e não exerce nenhuma atividade remunerada. Bom, lembro a vocês que a doutora Ruth tem o seu consultório lá na Rua Franco de Sá, número 270, sala 907, lá no edifício Amazon Trade. Isso é linha direta com a doutora Ruth, 99881-0359. Doutora, a gente acompanhou aí alguns casos de revisão. Qual é o caso que se tem direito e como fazer? Tá. Revisão, teríamos que fazer um programa só sobre revisões. Mas vamos combinar. Tá. Porque as revisões são várias. Eu vou só assim pincelar algumas para que a gente... Vamos pegar então o meu caso, que foi um caso que a gente tá. uma parte ganha, né? Isso. Porque existe, assim, só para introduzir, existe revisão de fato, que é aquela em que faltou documentos que não foram considerados pelo INSS, e aí o segurado tem a possibilidade de solicitar a reanálise daquele benefício, apresentando os documentos, as provas que não foram consideradas, tá? Dentro da legislação previdenciária. Punição, o empresário não recolhe. Eu tenho dentro do meu caso algumas contribuições que não foram recolhidas pela empresa. Pronto. Mas quando o recolhimento é obrigação da empresa, o segurado não pode ser de maneira nenhuma prejudicado. Então, o empregado... Não pode, mas fui, viu, doutor? O empregado é a parte mais frágil da relação entre o empregador e o empregado. Então, se foi descontado do empregado, lá ele tem a comprovação no contra-cheque dele, no Olerite, né? Que tem lá o desconto do INSS. Ele recebia um valor lá, vamos imaginar, R$2.000. Aí ficou retido dele os 11%, vamos imaginar isso. Então, 200 e poucos reais. Então, ele recebeu menos de 2.000. Então, esse valor
a empresa tem por obrigação repassar para a Previdência. Se não fez, aí o segurado, no momento em que ele vai protocolar o seu requerimento de aposentadoria, se ele levar as comprovações de que era empregado, tinha o contra-cheque e tinha todas as provas, então o INSS tem por obrigação, sim, considerar aquele vínculo e considerar aquela remuneração. Se não fez, aí tem a questão da revisão, que é uma revisão de fato. Mas aí, como bom brasileiro, eu sempre falo, nós não gostamos de ler nada que é de documento, nós não guardamos esses documentos também, que eu duvido que muita gente na minha idade tenha ainda. Eu só tenho carteira profissional porque eu praticamente escondi, eu não guardei, eu escondi. Por isso que eu tenho. Mas a me pedir esses documentos aí de recolhimento, de coisa, inclusive isso aí ninguém olha, ninguém guarda. E quando isso é verdade. O brasileiro, né, não tem esse costume de guardar documentos. Mas os documentos assim de emprego, de vínculos, eles são tão importantes quanto os das propriedades que nós temos. Porque a Previdência Social, o que você contribui ao longo da sua vida de trabalho, ele se transforma no patrimônio previdenciário daquela pessoa. Então, tudo que ele viveu, ele trabalhou e ele contribuiu é dele, então faz parte dele, então teria que ter essa forma de tentar, né, guardar. Bom, gente, Isto é Manaus é isto, trazendo profissionais desse quilate para que vocês possam se reiterar do mínimo possível, mas esse mínimo possível torna-se muito grande quando você não tem informação nenhuma. Hoje você já tem um telefone que você pode ligar para poder saber mais algumas coisas que você queira saber. Você pode marcar uma consulta com ela para ela poder fazer uma análise da sua vida pregressa, dos seus recolhimentos. Enfim, eu posso garantir para vocês que quando eu nunca imaginei que ia ter alguma coisa para receber, já ganhamos a primeira fase. E vamos esperar que coisa no Brasil é assim mesmo, é de 1, 2, 3, 5, 10 anos, um dia sai. Se eu vou estar vivo até lá, não sei também, mas a gente não está deixando para lá os nossos direitos. Doutora, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco e fica o convite para a senhora vir aqui tantas quantas vezes a senhora assim o desejar. Tá bom, olha, eu que agradeço o convite mais uma vez e assim que me chamar para outras entrevistas, eu virei com o maior prazer. Agradeço.